Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Se você já nos acompanha no nosso grupo de estudos através do Telegram, você já tem todos os textos desta manhã já aí no seu celular, ok? Então você pode usá-lo também, pode ser uma maneira de você facilitar e acompanhar a mensagem, ok? Se você não entrou no grupo ainda, entra lá, procura nas redes sociais da igreja ou no Telegram mesmo, Discipulado com Júlio Vertulo, vai estar lá. Vamos lá? Vamos ler o texto da palavra de Deus? No princípio, Deus criou o céu e a terra, verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Amém? Eu queria dar um tema para essa mensagem de hoje, um novo Gênesis. Um novo Gênesis. Vamos repetir comigo? Um novo Gênesis. Um novo começo. Aleluia? Que Deus nos dirija hoje aqui. Levante a sua mão e diga, eu creio em um novo começo de Deus para a minha vida. Observe o seguinte, vamos começar pelo nome do livro, Gênesis. Gênesis quer dizer princípio. Se você olhar, é o primeiro vocábulo que tem na Bíblia, no princípio, no início. Ou seja, Deus é quem dá o início. Posso ouvir um amém? Amém? Segure na mão de alguém e diga, ele sempre vai ter um novo começo. Aleluia. Segura aí, diga, chacoalha, diga assim, tudo vem dele, começa com ele, é a partir dele. Deus é o princípio de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Deus é o princípio da sua vida, Deus é o princípio da sua nova vida. Quem entende isso? Então nós estamos falando do início, Deus, princípio, começo. E se você perceber, eu queria que você observasse comigo no texto. Acha aí o Deus Pai. No princípio criou Deus, Deus Pai. No princípio criou Deus, aleluia. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam o abismo. E aí olha o que diz, e o Espírito de Deus se movia, pairava, planava sobre a face das águas. Deus Espírito Santo. E disse Deus, aí você vê o Verbo de Deus. E quem é o Verbo de Deus? O Filho, Jesus. No princípio era o Verbo, João capítulo de número 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o conhecemos. Quem é Ele? Jesus. Irmãos, um Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três estavam ali para determinar um começo. Os três estavam ali para determinar algo novo. Eles criam luz. Eles criam atmosfera. Eles criam provisão. E eles entregam tudo isso ao governo do homem. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui agora. Deus, na ordem da criação, preparou todas as coisas para você. Levante a sua mão e diga, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem, algo novo está começando na minha vida. Não que de alguma forma eles estejam separados, jamais estarão. O que eu estou dizendo é, quando nós vemos a presença da Trindade, algo novo está começando. Nós servimos um Deus poderoso para criar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é poderoso para criar do nada. Poderoso para criar a partir do caos. É poderoso para fazer surgir luz nas trevas. Como é que é isso? Do nada alguma coisa vai acontecer na sua vida. Do caos a ordem vai se estabelecer na sua vida. Das trevas a luz de Deus vai brilhar. Quantos podem dizer amém?
E é interessante olhar. Eu posso dividir aqui em alguns ambientes: luz, atmosfera, provisão e governo. Luz, tudo se revela. Atmosfera, ambiente para vida. Provisão, sustento. E governo, autoridade para desfrutar tudo que Deus deu. Tudo que Deus está criando vai ser uma revelação, vai virar um ambiente, vai ser sustentado por Ele, e Ele vai te dar a graça de desfrutar. Quem acredita nisso? Assim segue a ordem da criação. Deus cria o homem e o põe no jardim. Agora eu queria que você olhasse comigo Gênesis 2, verso 15. E observe, tão logo Deus estabelece o homem. Eu estou introduzindo essa mensagem com alguns textos para a gente poder avançar. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para fazer o quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Agora é interessante que este cuidar, ele tem o sentido de guardar. Cuidar aqui tem o sentido de guardar. Eu lhe pergunto, guardar de quê? Guardar de quem? Bom, se só tinha o homem e a mulher, guardar de quê? Guardar de quem? Observe uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Tudo que Deus faz é por sua graça e bondade. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Ele tem dito para nós: aquilo que você recebe de mim, guarde. Guardar de quem? Guardar de quê? Só recapitulando, semana passada. Gênesis 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra. Aquilo que Deus está criando em nossa vida precisa ser guardado. Sei que eu não vou entrar na matéria da semana passada com vocês. Quem faltou, pega no YouTube depois. Mas olha só, Deus está dizendo: eu crio e vocês guardem. Eu entrego e vocês guardem. Vigiem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra. Lembra disso? Nosso inimigo trabalha com astúcia, engano e erro. Diga comigo: astúcia, engano e erro. Lembra das 3 características do trabalhar do inimigo que eu falei semana passada para vocês? Ele é sutil, ele é discreto e ele é paciente. Sutil, trabalha com leveza. Discreto, não chama atenção. Paciente, não está com pressa. O que Deus nos tem entregado, muitas vezes, o inimigo está ao derredor, olhando, observando. Quem está comigo? Por isso que a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8: vigiai, sede sóbrios, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor buscando quem possa tragar, consumir, destruir. Constantemente aquilo que recebemos de Deus é assediado pelo nosso adversário, que não tem o ímpeto de nos atacar frontalmente. Ele vem pelas beiradas, para quê? Através do engano, com a sutileza, a discrição e a paciência, tomar o que é nosso. Quem entende isso? E aí você conhece o resultado. Gênesis 3 é chamado de a queda do homem. Deus, que criou todas as coisas, põe o homem no topo para governar tudo que Ele criou e viver nessa atmosfera maravilhosa que Deus havia criado. Mas essa investida do inimigo joga o homem no chão, derruba o homem. Mas eu quero louvar a Deus aqui neste lugar, porque as coisas não estão perdidas.
Esse mesmo Deus Pai, esse mesmo Deus Filho e esse mesmo Deus Espírito Santo não desistiu da gente. E a gente vai ver a Bíblia revelando eles três de novo juntos, no mesmo texto, aparecendo numa mesma imagem. Marcos capítulo de número 1. Eu tenho chamado essa semana Marcos 1 de um novo Gênesis. Porque você vai ver os três juntos de novo. Amém? Novamente na Bíblia. Você vai ver a Trindade se revelando. Marcos capítulo de número 1, verso de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ler de novo e procurar atentamente, se a gente consegue perceber algo igual ao que a gente viu em Gênesis 1. Por favor. Naquela ocasião veio Jesus. Quem veio? Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aquele que estava no princípio de todas as coisas. Aquele que por meio dele tudo foi criado. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quantos podem dar glória a Deus? Ele é Jesus, o autor da criação. Quem tem Jesus tem o verbo. Quem tem o verbo tem a ação. A ação criativa de Deus está sobre você. Diga comigo, no dia que eu invoquei Jesus, eu recebi o verbo de Deus, a ação de Deus. Aleluia. Quem tem Jesus tem a ação de Deus em sua vida. Quem tem Jesus tem o mesmo poder que criou todas as coisas, criando tudo em você. Dê liberdade ao Espírito de Jesus para criar. Aleluia. Amém. Eu tenho Jesus. Você tem Jesus. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é o criador de tudo. Ele é o operador da criação. Diga glória a Deus. Então já achamos o verbo. Já achamos a mesma ordem do ouve, do haja e ouve. Amém? Vamos seguir. Assim que saiu da água, Jesus viu o quê? O céu. O céu se abriu. Uau. Se abrindo, e o que aconteceu? O Espírito descendo. Como uma? Como é que estava o Espírito lá no Gênesis? Pairando, ó, com asa, como uma ave, pairando, planando, sobre o quê? De onde Jesus estava? Nas águas. E o que estava sobre ele? Como? O batismo de Jesus é a reedição do Gênesis. O batismo de Jesus é a reedição do começo. É Deus dizendo: hoje na beira desse Jordão eu dou um F5. E o dia que você aceitou Jesus, se entregou para o batismo, recebeu o Espírito Santo, Deus falou assim, um F5, assim, um recomeço. Tem um reiniciar começando aqui agora. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia. Já achamos o verbo, já achamos o Espírito está fazendo a mesma coisa, sobre as águas pairando, aleluia. Verso 11,
Então veio do céu uma voz. Uau! Tu és meu filho amado, de ti me agrado. O Deus Criador, cada dia da criação, Deus terminava dizendo o quê? Gostei, gostei. E no final da criação, e viu Deus que era muito. Como é que termina aquele dia? Deus do céu, aleluia. O verbo vem, o Espírito sobrevoa, e o Pai diz assim: eu gostei do que fiz. Quando você coloca os dois textos juntos, você vai ver que a manifestação do Deus que é três, e é um, que é três, e é um, e assim a gente vai ficar eternamente falando. Junto aqui, de Marcos 1, no batismo de Jesus, Deus dizendo: tanto como eu comecei lá atrás, eu começo aqui de novo, para dar uma nova esperança para a humanidade. Levante a sua mão e eu quero declarar: assim foi, um dia você começou na terra, dia do seu aniversário, mas teve um novo dia, o dia em que você recebeu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele está dizendo: assim como eu fiz um novo começo, eu faço um novo começo na sua história também. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um grito de glória a Deus aí onde você está. Aplaude Ele, aplaude Ele, aplaude Ele, aplaude Ele. Dai glória a Deus, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é eficaz. Diga comigo: se alguém está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo agora é novo. Assim como Gênesis veio pôr ordem no caos, luz nas trevas e vida na morte, assim também o Jesus batizado no Jordão pôs ordem no caos, luz nas trevas e vida na morte. O que eu quero dizer aqui hoje para você: assim como Deus começou todas as coisas lá no passado, por Jesus Ele começa todas as coisas novas na sua vida de novo. Assim como lá no passado a primeira coisa que veio foi luz, foi clareza, eu profetizo que a sua vida com Cristo será sempre uma vida iluminada, uma vida de sabedoria, uma vida de clareza, uma vida de inteligência, uma vida de visão. Eu quero declarar que toda a sombra das trevas está sendo desfeita agora, todo engano do inimigo está sendo desfeito agora, toda escuridão da tua vida está saindo agora, em nome do Senhor Jesus, pois Ele triunfou sobre as trevas. Depois de colocar luz no ambiente, Ele criou uma atmosfera de vida. Diga comigo: atmosfera de vida. Quando se acende a luz de um lugar, nem sempre o que você vê é bom. Olhe para mim, essa aqui é uma boa para você entender. Já viu aquela pessoa que fala assim: mas pastor, depois que eu fui para a igreja parece que tudo piorou? Quem já ouviu essa? Olha para mim, vou te explicar. Não piorou. É que antes estava tudo no escuro. Qual é a diferença? É que agora tem luz. Se você entra num quarto escuro e ele está todo bagunçado e sujo, mas ele está escuro, aí o pastor prega para você, acende o interruptor, luz. Você, nossa, parece que depois que o pastor pregou, depois que eu vim para a igreja, ficou tudo uma bagunça. Não, irmão, já estava, você só não via. Parece que quanto mais eu rezo, mais sobração está me parecendo. Deus acendeu a luz na sua vida. Por mais que a visão não seja boa, fique em paz. Deus vai criar uma atmosfera de vida.
Eu declaro aqui por meio de fé, a luz de Deus chegou, o verbo de Deus chegou, o Espírito de Deus chegou, o amor do Pai chegou, tudo que está um caos e fora do lugar, se prepare, meus amados irmãos. Você pode estar olhando uma cena que não é agradável, mas a atmosfera do Espírito, a atmosfera da palavra, a atmosfera do amor de Deus vai começar a pôr em ordem todas as coisas. Ele joga a luz e depois cria uma atmosfera. Depois de pôr luz, criar uma atmosfera, ele começa a cercar de recursos. Aleluia. Aleluia. Aí Deus fala assim, tem luz, atmosfera ajustada, vamos colocar agora recurso. Vamos colocar recurso. Vamos colocar a mandioca para ele fazer uma mandioca frita. Vamos colocar um algodão para ele fazer umas blusas. Vamos colocar boi para ele fazer uma picanha, um churrasco. Aleluia! Aleluia! Vamos colocar uma frutinha para o pessoal ficar ser fit também. É uma sequência profética para a tua vida. Deus vai lançar luz, não se assuste. Deus vai criar atmosfera, se prepare. Deus vai trazer todo o sustento, toda a provisão, todo o recurso necessário para que você possa viver o propósito dele na terra. Qual foi a ordem? A ordem é a mesma. Deus vem, põe luz na nossa vida, a gente descobre o nosso pecado. Mas logo ele cria uma atmosfera, a gente não tem nada, mas tem estou respirando. Aí logo ele começa a acrescentar uma coisa, e acrescenta outra, e acrescenta uma coisa, e acrescenta outra, e ele vai te sustentando, ele vai provendo, ele vai mantendo, ele vai alimentando, ele vai equipando, ele vai preparando. Alguém pode dar glória a Deus? Aí sabe o que ele faz? Ele empodera, traz autoridade e diz, vai governar. Nesse lugar de luz, atmosfera, provisão, você governa. Deus está devolvendo sua vida, como fez no jardim do Éden. Mas você lembra que quando a gente sai do capítulo 1 da criação, segue no capítulo 2, onde descreve com alguns detalhes a criação. O homem é colocado no jardim, para quê? Para cuidar. Porque tudo que Deus havia entregado era assediado por alguém. Olhe no texto. Onde estamos? Tão logo tudo é criado, tão logo tudo é ali manifestada a glória de Deus. Verso de número 12, por favor. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Verso 13. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. O que a gente está vendo? Diga para mim, se não é a reedição do Gênesis. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo manifestam-se na terra para um novo começo, para entregar tudo para o homem. Olhe para mim, essa é uma chave, eu estou terminando com isso, veja. Para entregar tudo para o homem. E assim como a serpente rondou os primeiros, Adão e Eva, a mesma serpente vem agora com a mesma astúcia, ouça, querer trabalhar para tirar daquele homem chamado Jesus, que Paulo vai chamar mais adiante de o último Adão. Teve um primeiro Adão, e agora nós estamos vendo Jesus, o último Adão, o segundo e último Adão. Jesus vem como um Adão, começar algo novo na nossa vida.
E a serpente cerca ele, lhe faz suas ofertas. Mas o que acontece é que, para cada oferta da serpente, Jesus se agarrou a uma promessa. Se a vida tem lhe assediado como uma serpente lhe cercado, seja no pecado, seja nas tentações, seja nas aflições, onde quer que seja, agarre-se às promessas do Pai. Agarre-se às promessas do Pai para a tua família, agarre-se às promessas do Pai para a tua saúde, agarre-se às promessas do Pai para o teu casamento, agarre-se às promessas do Pai para o teu trabalho, agarre-se às promessas do Pai. A Bíblia diz que cercado, não houve nele dúvida, porque qual foi o caminho? Foi o caminho de plantar uma dúvida. Talvez o diabo está tentando plantar uma dúvida no seu coração e dizer, será que é assim mesmo? Será que é um novo Gênesis? Será que é um novo começo? E Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós, eu fiz e refiz e sustento o que quero fazer em sua vida. Resista um pouco mais. Resista um pouco mais. É interessante que Jesus estava ali naquele momento e a Bíblia diz que ele vivia entre feras. Ele não vivia entre pessoas, ele vivia entre feras. Durante aqueles dias não tinha ninguém, mas tinham promessas. Eu vim falar para gente que está se sentindo sozinho em algumas situações da vida, e você está dizendo, como é que eu posso aguentar? E Deus está dizendo, agarre-se, abrace a promessa. Para aquilo que você está passando, qual é a promessa? Para aquilo que você está vivendo agora, qual é a promessa? Quando o diabo disse assim, transforme estas pedras em pão, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho uma promessa, eu vou viver de tudo que sai da boca de Deus, eu vou viver de tudo que sai da boca de Deus. E não teve uma vez que Deus não abriu a boca, que não veio provisão, não veio recurso. Quando Deus abriu a boca, choveu pão. Quando Deus abriu a boca, multiplicou o pão. Quando Deus abriu a boca, veio provisão. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? E se você confia tanto, então se joga. Se você confia tanto, então mostre a sua fé, exiba a sua fé. Ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou andar sobre as águas sim, eu vou triunfar sobre toda a circunstância sim, mas não entro onde o Pai não me chamou. Não me exponho onde não é necessário. Faz assim, se dobra e me adora, se curva e se prostra diante de mim. Está escrito, somente ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. A minha vida é dele, tudo é dele, para a glória dele. Sempre Ele. Irmãos, a luz do Evangelho está nos revelando o Pai. O Pai que se agrada de nós. O Pai que nos ama. A atmosfera do céu está invadindo a terra. Não é normal o que a gente canta, o que a gente ora, o que a gente fala. E aí você diz, o que acontece? É a atmosfera do céu tomando este lugar. Por quanto tempo você prestou seus cultos? Por quanto tempo você prestou suas adorações? Sem saber se tinha alguém do outro lado da linha ouvindo nesta ligação. Mas o Espírito Santo hoje, conforme você vai falando, você sente. Sabe quando você está falando e o telefone está mudo do outro lado? Hoje é assim? A gente está falando aqui e o Espírito Santo, sim.
Aham, verdade. Olha, e ele vai aqui, e não é só mais uma via de eu estou falando e não sei se tem alguém do outro lado. Eu vou sentindo e recebendo o retorno quando eu adoro, quando eu oro, quando eu venho para o culto. Eu não venho para o culto para pensar, será que alguma coisa passou desse teto? Não, todos nós estamos aqui como que os céus abertos sobre nós, porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo decidiram um novo Gênesis na nossa vida, um novo começo na nossa vida. E se aquilo que foi estragado por Adão, foi estragado por Adão, mas tem aquilo que veio da parte de Cristo, e eu recebo o que Cristo tem para mim.